Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início aí a mais uma etapa de capacitação do Centelha. Essa é uma rodada de webinar que está sendo direcionada para a capacitação dos nossos negócios, mas que, de uma forma ou de outra, a FAPESC entendeu que era um espaço aberto. Então, a demanda, Priscila, foi muito grande e nós ampliamos isso aí para que a sociedade, de uma maneira geral, pudesse estar acompanhando essa nossa discussão. É um momento muito importante. A gente está recebendo hoje a Priscila Dora, que vai trabalhar a ideia de captação de recursos, o maravilhoso mundo da captação de recursos. Priscila é uma conhecida nossa, nós já tivemos interações quando eu passei pelo Parque Tecnológico, e aí Priscila já tem uma longa trajetória na área de captação de recursos, de desenvolvimento de projeto, execução de projeto, e é responsável pela Eleven, a Eleven Consultoria, né? Só fazer uma leiturazinha aqui do currículo de Priscila para que a gente possa estar iniciando as discussões. Então, Priscila é CEO da Eleven, agência de captação de recursos. Ela é uma apaixonada por tecnologia, isso é muito bom, por desenvolvimento social, é mestre em ciência da computação, tem MBA em gestão de projetos, é especialista em robótica, matemática computacional, inteligência artificial, qualidade de software, também é professora do IFPB, e aí hoje é dia dos professores, parabéns, Priscila, pelo seu dia também, né? Acho que nós temos alguns membros do Centelha que também são professores, também estão de parabéns no dia de hoje. Nos cursos de rede de computadores, sistemas de informação, curso técnico integrado de informática. Então, nos mais de 21 anos de experiência como elaboradora e gestora de projetos, já capturou mais de 500 milhões de reais. Priscila é sócia fundadora do Instituto de Desenvolvimento Acunha e do Fórum das Mulheres e Negócios para Fortalecimento do Estudo e Empreendedorismo Feminino. É projetista do NAC, da FIEP, e avaliadora de inovação com os principais editais nacionais. Então, hoje a gente tem a grata satisfação de ter Priscila com o tema O Maravilhoso Mundo de Captação de Recursos. Recomendo que aproveitem, e a interação ela pode ocorrer ao longo da apresentação. Priscila deixou o espaço muito aberto e a gente vai poder direcionar as perguntas aí no chat, tá? E no momento oportuno a gente vai estar fazendo as indagações com Priscila. O espaço é seu. Muito obrigado desde já em nome da FAPESC. Muito obrigada pelo convite, Vinícius. É sempre muito bom e muito gratificante falar sobre um mundo que eu amo, né? Esse maravilhoso mundo da captação de recursos. Eu sou uma apaixonada pela área e falar do que a gente tem paixão é tranquilo, né? Que bom estar recebendo vocês. Estou vendo alguns comentários, algumas pessoas queridas que estão aqui. Um cheiro grande para todos, porque como, né, uma gaúcha é radicada na Paraíba, eu mando agora cheiro, não mando mais beijo. E que bom, que gostoso estar aqui conversando com vocês. E eu quero, assim, parabenizar a todos os que tiveram a coragem de ousar escrever, ousar colocar a sua ideia para frente e oportunizar o mundo com as inovações que vocês desenvolveram. Então, essa galera do Centelha, sejam bem-vindos a esse mundo incrível que é a captação de recursos, que o Centelha seja apenas um pontapé na vida de vocês e que esse brilho irradie pelo mundo todo. Então, vamos embora correr para captar mais coisas e tornar isso uma bola de neve maravilhosa, né? Show de bola. Eu acho que, Priscila, muitos dos negócios que estão acompanhando, que estão nos acompanhando hoje, eles estão tendo a primeira inserção no mundo de captação dos negócios tem sido o Centelha. Então, o Centelha é um programa que o governo oferece e que as pessoas poderiam ingressar aí com a mera ideia do negócio, sabe? Então, o negócio ainda está caminhando para se estruturar. Então, tem muitos negócios que estão ainda na fase de protótipo inicial. Então, é uma iniciação nesse mundo de captação dos negócios. E aí todo mundo sabe que para crescer necessita desse conhecimento, né, de captação de novos recursos. Então, é muito nesse sentido aí que a gente vai estar dialogando. Que coisa boa. Mas é exatamente isso, essa veia que a gente hoje tem um estado que ele não tem essa recorrência de captação de recursos,
Muita gente não acredita que a área exista. A gente já passou por vários empresários assim, não vem me contar mentira que não tem quem dê dinheiro aí para uma boa inovação, para uma boa ideia. E isso existe, né? E os nossos grandes vitoriosos do Centelha já sabem que isso é real. E agora eu vou apresentar esse maravilhoso mundo, que o Centelha vai ser apenas a primeira centelha desse universo incrível. Eu trouxe uns slides que eu acho que fica mais dinâmico da gente apresentar, mas quero dizer para todos vocês, Vinícius tá aqui, a gente já combinou que ele vai ser o nosso intermediador e ele vai estar lendo as perguntas, as dúvidas, então vamos interagir. Eu quero que as dúvidas de vocês surjam para que a gente possa realmente fazer com que esse bate-papo, isso aqui é um bate-papo, uma conversa, seja muito proveitosa para todos vocês que estão assistindo. Então, vou começar os slides, e aí, Vinícius, você já sabe que pode chegar que a gente vai trabalhando juntos, tá certo, pessoal? E todos vocês que estão assistindo, vamos embora. A partir de agora eu não vejo vocês, eu vejo os slides, eu não vejo os comentários, mas Vinícius vai ser nosso porta-voz. Fiquem à vontade, gente, para colocar aí no chat, tá? Estão vendo bem, Vinícius, a apresentação? Agora sim, Priscila. Pode avançar. Então, eu trago essa primeira imagem, né, desse caminho. Eu acho um caminho lindo, porque nada melhor do que a gente conseguir desenvolver a nossa economia, desenvolver as nossas ideias, as nossas inovações, os nossos projetos. E todo mundo que trabalha com a área de projetos começa pela mesma frase: não falta recurso, o que faltam são projetos. Isso é uma realidade. Vou trazer oportunidades já ativas hoje, para quem sabe vocês já começarem a escrever. Vou trazer alguns pulos do gato da área, porque 20 anos dá para ter pulo do gato bastante, né? Então, tudo começa sempre quando a gente pensa em eu vou captar recurso, tudo começa com uma ideia. Eu tenho a missão que vai ser elaborar um projeto. E como é que eu faço isso? Eu tenho que pensar no problema, eu tenho que pensar na solução. Isso parece que quando a gente está na academia, todos os trabalhos, todo o TCC, dissertação, tese, tudo parte dessa grande frase. Qual é o problema? E qual a solução que você vai propor? Mas a grande sacada é o problema. Entender que a gente tem um problema no mundo, no nosso universo de projetos, não é ruim. Ter um problema na área de projetos é maravilhoso, porque é a oportunidade de você conseguir recursos e como você conseguir oportunidades. Para bons projetos, nunca falta recurso. Às vezes, sobram recursos, como a gente já teve, inclusive, com o próprio governo do estado, a gente teve um edital Tecnova que as vagas não foram todas aceitas, as vagas não foram todas preenchidas, faltou a palavra preenchidas, então as vagas não foram preenchidas porque faltaram projetos. Isso é uma realidade aqui, só do nosso estado. Então, eu quero saber quais são os melhores problemas. Olha que frase interessante, os melhores problemas. Agora a gente começa a pensar que problema é coisa boa, porque problema tem que ter solução. E se tem solução, a gente consegue pensar. Os melhores problemas têm que ser nas áreas que possam ser incentivadas. Quando a gente tem uma oportunidade, eu posso ter a melhor ideia do mundo, mas se a oportunidade que está ativa não é daquela minha ideia, vamos pensar outra ideia. Afinal de contas, nós somos o povo mais criativo do mundo, então a gente tem muita cachola para pensar ideias legais. Quais são as áreas que têm recurso? Meu amigo, todas as áreas têm recurso. Mas a gente sempre pensa, inovação é onde mais tem recurso. Então eu tenho inovação no primeiro setor, que é governo. Gente, fazer solução para governo dá muito dinheiro. Dado que a nossa solução seja bacana, por sinal eu estou cheia de oportunidades para soluções massa na área governamental. Então, quando a gente está falando, olha, vamos desenvolver soluções para governo, tem grana? Tem. Vamos desenvolver soluções para empresa. Grandes empresas, pequenas empresas, empresas iniciantes, sempre precisa de solução. A gente ainda tem um mercado monstruoso para desenvolver. E tem recurso, Priscila, também para desenvolver? Tem. Trabalhando no terceiro setor, também tem recurso? Tem. As organizações da sociedade civil estão sempre precisando de soluções.
estão projetos que as próprias OSCs submetem para receber fundos, fundo da criança, fundo do adolescente, fundo do idoso, tem muito dinheiro? Tem também, muito recurso. E para uma outra área que às vezes a gente nem lembra que tem um quarto setor. Qual é esse quarto setor? O quarto setor é para combater corrupção, fraude, tráfico de drogas, evasão de divisas, enfim, tudo que a gente tem que combater, a gente também tem recurso. Agora mesmo, teve um edital lindo, maravilhoso, só para soluções anticorrupção. A gente, inclusive, está na organização da corrida contra a corrupção, que acontece aqui, né? Não aconteceu esse ano, enfim, em função da nossa pandemia. E ainda tem outros setores que a gente tem dentro do governo. Eu posso ter setores como a saúde, meio ambiente, educação. Isso aqui é um universo de oportunidades. Tem muito recurso. Nós, na Eleven, a gente tem um serviço que é um conjunto de oportunidades ativas. Toda segunda-feira chega esse relatório dizendo quantas oportunidades estão ativas naquela semana. São mais de 300 oportunidades nessa semana, em tudo quanto é área que vocês podem pensar. Recursos nacionais, recursos internacionais, fundos, incentivos, um universo. Imagina, mais de 300 oportunidades. Quantas a gente sabe? Quantas a gente se submete? São poucas. Por quê? Porque esse maravilhoso mundo da captação de recursos ainda tem uma cortina nele. E hoje é um dos nossos... Eu digo que é uma das nossas missões, é exatamente trazer à tona essas oportunidades que estão aí. Um ponto chave nessa área é a gente entender que a gente precisa de um financiador, alguém que vai bancar a nossa ideia. Existe esse universo de recursos, mas onde é que eu vou procurar isso? Então, a gente tem que saber como é que a gente direciona a nossa ideia, a nossa solução massa, a nossa intenção de mudar o mundo, que eu digo que nessa área de captação de recursos são pessoas extremamente sonhadoras em mudar o mundo. Se você tem essa solução, onde é que eu consigo o recurso para financiar? Existem dois tipos de financiadores. Aquele que compra o seu projeto e aquele que acredita na sua ideia. Aquele que acredita na sua ideia é aquele que casa com sua alma. E o que acredita, o que compra seu projeto, ele financia o seu projeto, tá tudo certo. Qual o melhor? Não tem melhor. Os dois são bons, né? Se alguém vai bancar a minha ideia, o cara é tudo muito legal. Só que o cara que compra a sua ideia é um cara que ele quer vincular a marca dele com a sua marca. É um cara que quer a sustentabilidade do seu negócio. É um cara que traz ele vai trazer a emoção dele junto com a tua e vocês vão conseguir desenvolver projetos juntos. Eu costumo dizer que na verdade, esse financiador acaba sendo um casamento. É um relacionamento mais longo, porque provavelmente você não vai fazer apenas um único projeto com ele. Seja ele um patrocinador, seja ele um investidor anjo, seja ele alguma empresa que comprou a sua ideia e vai desenvolver. A gente tem um case muito bacana aqui na Paraíba mesmo, que é do Açúcar Alegre, da Brastex. Eles compraram tanto o projeto de uma instituição social, que é a instituição do CAI, Centro de Atividades Especiais Helena Holanda, que há 4 anos a gente submete projetos para a Lei da Cultura e eles sempre casam com a gente, eles sempre patrocinam os nossos projetos. A gente fez um projeto mais audacioso, maior, conseguimos novos patrocinadores, Magazine Luiza veio para complementar esse projeto, o projeto ganhou outros ares, mas eles, mesmo assim, eles nunca deixaram de patrocinar os nossos projetos, porque eles acreditam na causa. Então, essa instituição social, ela trabalha com PCDs, com a pessoa com deficiência. E a Helena faz um trabalho incrível, trazendo a cultura para dentro de um contexto educacional, com o contexto da saúde, porque ela faz toda a parte de fisioterapia, fono, enfim, tem todas as especialidades, e ela traz também a dança para trabalhar com esse pessoal. Um projeto lindo, se vocês também quiserem patrocinar, vocês já sabem que não adianta, né? A pessoa vem aqui fazer uma palestra, mas é vendedora.
esse projeto está ativo e você pode doar o seu imposto de renda, inclusive, para esse projeto. Daqui a pouco eu vou trazendo outros. Beleza, já sei que eu tenho que o ideal é casar com o financiador, mas também tem um edital que vai me financiar, não é nem um pouco ruim, como, por exemplo, um edital Centelha. Ele é um edital que dá o start, que está apoiando vocês, que está trazendo recurso, mas que, obviamente, ele é temporário. Quando finalizar o projeto, outros projetos Centelha surgirão. E vocês vão ter que buscar novas fontes de recurso. Costumo dizer que a captação de recurso, o maravilhoso mundo da captação de recurso, é uma torneirinha, que ela tem que estar sempre aberta na sua empresa. Então, você abre a torneirinha e deixa ela pingando. Se vai ser um edital, 2 editais, 50 editais, o core business da sua empresa continua o mesmo, mas aquelas torneirinhas estão sempre pingando para trazer recursos. E onde é que estão esses recursos? Quais são as fontes desses recursos? Então, a gente tem... Foi para trás. Então, a gente tem essa busca, e eu costumo dizer que é nosso garimpo. Então, eu tenho meus garimpeiros aqui que estão sempre procurando. Se eu sei que hoje tem mais de 300 oportunidades ativas nessa semana, por quê? Porque eu estou garimpando. Há um tempo atrás, acho que há uns 8 anos atrás, começou um trabalho muito bacana de garimpo, que foi para os leilões. Não sei se vocês acompanharam a área. E aí surgiram várias oportunidades de leilões. Hoje tem sistemas de leilão nacional que você consegue descobrir tudo isso. A Eleve está desenvolvendo exatamente um sistema desses para ficar sempre sabendo das oportunidades ativas. Essas oportunidades podem vir de editais de concorrência pública, por exemplo, edital da própria FINEP, o edital do Centelha foi um que vocês concorreram, e existem milhares de editais. Também existem os financiadores especiais, que são aqueles que acreditam na ideia, que a gente tem, por sinal, algumas leis de incentivo que a gente consegue ter patrocinadores via imposto de renda, então renúncia fiscal, o nome, né, do financiamento. Existem patrocinadores que patrocinam apenas porque querem fazer o vínculo da marca com o seu projeto. Existem também financiadores anjos, que eles entram para financiar o projeto, mas eles tiram também uma parte desse investimento. E existe também, que eu não coloquei aqui, mas existe um outro tipo de financiador, que é o financiador que você vai atrás de instituições públicas ou privadas para fazer um financiamento e você paga esse recurso todo, que são os recursos reembolsáveis. Você vai lá, faz um financiamento, pega o dinheiro, desenvolve sua ideia e também tem essa possibilidade, que são bancos, instituições, né, financeiras, enfim. Então, dentro desse universo dessas fontes, eu trouxe alguns editais que eles são permanentes, e eles não fecham, então são chamadas que estão sempre abertas. Eu trouxe só alguns, mas além desses tem muitos outros. Por exemplo, a gente tem Fundo da Criança e do Adolescente, que ele nunca fecha, então a gente tem tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. A gente tem os fundos da cultura, por exemplo, aqui a gente também tem Fundo da Cultura Municipal, estadual, federal. O federal é via a lei de incentivo, que é a antiga Lei Rouanet, né, que agora é só Lei da Cultura, dividida também em Lei do Audiovisual. Em relação a, os projetos que eu comentei sobre o Caio, eles são, embora ela trabalhe com todo um contexto de saúde, ela coloca a dança dentro desse universo, e a dança é cultura. Então, a gente traz um projeto aprovado por uma lei da cultura para dentro de uma instituição social que trabalha com saúde básica da pessoa com deficiência. Então, notem que não é porque eu tenho uma instituição na área de saúde que eu não posso, por exemplo, submeter um projeto na área cultural, desde que tenha esse elo. O Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça tem valores bem interessantes, a Petrobras com vários editais, enfim, aqui tem um universo, trouxe alguns exemplos, né? Só que esses são concorrência, a grande parte de vocês que foram aprovados nesse edital do Centelha sabem como é. Eu submeto a minha ideia, nesse caso foi ideia, alguns têm que ser proposta, outros têm que ser projeto.
Eu submeto, vou passar por um processo de avaliação e no final, se tudo der certo, se é a concorrência, né? Se eu ganhar a concorrência, eu vou receber esse recurso e eu não devolvo esse recurso, eu desenvolvo meu projeto. Então, esse é um universo bacana. Aqui tem outros, eu vou deixar esses slides para que vocês saibam onde é que a gente tem essas oportunidades. E os financiadores especiais, por exemplo, podem fazer com que o seu projeto vire um programa. Qual é a grande diferença entre ter um projeto aprovado e um programa aprovado? Um programa, ele não tem data fim. Então, eu posso ter um programa que ele vai ser repetido anualmente e eu tenho instituições que conseguem fazer isso. Um edital recorrente, que ele pode tanto ser projeto quanto programa, vocês devem conhecer bem, é o Criança Esperança. Então, se eu tenho um projeto com crianças, eu posso tanto aprovar um projeto, como virar programa. Quando é que eu viro programa? Quando eu mostro a minha competência na execução, no acompanhamento, na prestação de contas e na finalização do meu projeto. Quando eu trago essa maturidade, eu mostro para os meus financiadores especiais que eu tenho condição de estar sempre submetendo e que eu vou continuar desenvolvendo aquele projeto, porque ele, na minha realidade, ele não é um projeto, ele é um programa. Eu estou sempre cuidando de crianças, então eu não vou parar porque o dinheiro do Criança Esperança acabou, ou tem mais, ou tem menos. Eu posso maximizar e melhorar as minhas ações. Então, aqui também alguns exemplos de instituições que são financiadoras especiais. Por exemplo, o Projeto Saúde e Alegria traz várias instituições sociais, outras fontes de financiamento, BNDES, FNMA, Fundo de Direitos Difusos, Petrobras, União Europeia. A União Europeia fez, inclusive, ano passado, a gente teve uma conferência aqui, eles trouxeram várias oportunidades, uma chuva de editais, todos pagos em euro. Então, é bom que multiplica por 6 e pouco. Então, imagina, um projeto de 100 mil reais é uma coisa, mas de 100 mil euros é outra coisa bem diferente, né? A própria FINEP, as fundações de amparo à pesquisa. A gente tem a nossa FAPESC aqui na Paraíba, mas existem várias outras fundações de amparo à pesquisa em vários estados. Então, sempre tem oportunidades editais, as leis de incentivo, como eu falei. Lei da cultura, lei do esporte, a lei do bem. A lei do bem para a parte de pesquisa, ela é incrível, pouco usada. Fundos nacionais, internacionais e alguns outros editais vinculados, por exemplo, a parques. Diga, Priscila, acho que a gente pode fazer algumas perguntas durante o processo. Com certeza. Eu estava me questionando aqui, tem duas perguntas também que eu vou fazer já dos espectadores, mas antes disso eu queria só contextualizar, que eu acho que está bem direto com o que tu estás trabalhando agora. Como que fica a relação do ciclo de vida do negócio em relação à captura desses editais? Porque imagino que tem uma conexão, né, muito forte. Então, assim, a depender da minha maturidade em relação ao meu projeto, e mesmo a maturidade em relação à captura de financiamento, isso vai me projetar para ir para algum Perfeito. campo, Eu costumo dizer, né, que a captação de recursos, ela tem que ter um setor dentro do seu negócio. Se você não pensa em captação de recursos, dificilmente você vai conseguir recursos, porque você tem que ter uma galera pensando dia e noite e dia em novas oportunidades de recurso. Isso já é uma prática monstruosa em vários países de desenvolvimento, como, por exemplo, né, nos Estados Unidos, que a gente está sempre vislumbrando e colocando ele como referência. Então, as empresas, elas precisam entender que existe uma outra área de recurso que não é somente vender o seu serviço, o seu produto, né, o seu negócio, mas também uma oportunidade de crescimento. A gente tem um case maravilhoso na Paraíba, que é o próprio dono do shopping Manaíra. Ele foi incentivado por subvenção algumas vezes e ele conseguiu fazer uma propulsão do negócio dele dentro desse universo com recursos doados, com subvenção econômica. E tem outras empresas, por exemplo, vou trazer aqui, não sei nem se eles estão por aí, mas tem uma empresa, são meus clientes, André Assad, da Avati.
apostou na ideia, pegou o recurso Tecnova, tinha uma ideia incrível, ele está no mercado, ganhou o mercado nacional, desenvolve o talonário eletrônico do Detran. Então, assim, projetos de sucesso que tiveram uma projeção monstruosa, que tiveram um pontapé numa subvenção. Tem que saber dosar a subvenção, ela traz uma exigência para as instituições e para o negócio, uma maturidade de gestão que a gente precisa entender, mas as instituições se preparando e estando no planejamento estratégico das organizações, a área de captação de recursos é um universo monstro que se abre. Na FAPESC nós temos dois tipos de edital de subvenção econômica, né? Nós temos o Centelha, que é o inicial, a liberação de R$60.000, e nós temos o Tecnova. Então, tanto o Tecnova tem um rodando aí, nós estamos com previsão de lançamento do Tecnova 2 a qualquer momento, e o Centelha também com duas chances de ser lançado no próximo ano. Então, maravilha. O Tecnova requer um pouco mais de maturidade do negócio, né? Então, os recursos eles são maiores, e, evidentemente, quanto maior o recurso, também maior a exigência em termos de documentação, de acompanhamento. Mas é um recurso de subvenção econômica, né? Então, assim, é aquele recurso, como você coloca, Priscila, é o fundo perdido, né? É um recurso que dá um pouco mais de garantia para apostas em termos de inovação, né? Acho que é um caminho. Priscila, tem uma pergunta aqui, o que é que você acha dos valores, o Jaclaci está perguntando aqui, o que é que você acha dos valores exigidos de contrapartida das instituições parceiras pelo governo federal, que muitas vezes tornam o projeto inviável? A gente tem que pensar que a contrapartida é o seguinte, o governo está apostando na sua ideia, e ele pega a grana e coloca. E é mais ou menos, não me lembro da minha época de infância, não sei como é que chama aqui, eu espero que seja o mesmo nome, era brincar de bafo. Bafo era, cada um entrava com a sua cartinha, e para você brincar, você tem que casar, senão não tem jogo. Quando é que o governo exige uma contrapartida? Primeiro, para saber se você tem capacidade de gestão. Entendam que o recurso de subvenção econômica é um recurso público. Da mesma maneira que uma prefeitura tem que abrir a transparência para mostrar a gestão do recurso, como é que ele está gerindo o recurso público, nós, instituições que somos incentivadas por um recurso de subvenção econômica, estamos na mesma realidade. O recurso é público e nós temos que dar essa transparência. E, além disso, eu tenho que ter responsabilidade para executar o projeto. Se eu estou casando meu dinheiro, a responsabilidade, ela acaba, o governo entende que você está tendo não só um comprometimento técnico, mas também um comprometimento que está no seu bolso. Claro. E é isso, quanto maior a exigência de uma contrapartida, significa que o governo precisa ter uma garantia de execução. Desculpa, você falou? Segurança, né? Precisa da segurança que o projeto vai dar certo e que vai ter envolvimento. Eu acho que é muito isso que os investidores eles estão tentando forçar para que o outro lado tenha essa responsabilidade, né? Exatamente. Em relação ao projeto. Mas tem um pulo do gato. Tem um grande pulo do gato na contrapartida. A contrapartida, ela existe duas contrapartidas. Existe a contrapartida financeira, chama the money, mostra o dinheiro para poder entrar na brincadeira. Mas existe a contrapartida econômica, que eu não preciso casar o dinheiro. E tem que entender se a realidade que você está se submetendo, ela exige, qual tipo de contrapartida exige. Porque, por exemplo, a sua infraestrutura, o seu corpo técnico, o seu software, o seu background, tem muita coisa que também pode ser colocada como contrapartida. E a gente usa muito pouco esse universo, porque a gente pensa que tudo é grana. E não necessariamente é. Então, às vezes, a contrapartida é mais fácil do que a gente pensa. Eu acho que o caminho de conhecer o que é que se pode colocar como contrapartida é essencial nesse tipo de projeto, né? Perfeito. E para que a gente possa colocar dentro do que é possível no edital, lógico, mas, enfim, os aspectos que nós temos para rodar o negócio. Priscila, tem outra pergunta aqui, além de muitos elogios à sua apresentação, à sua didática. Tá? Que coisa boa. Adoro. Está adorando aí a sua condução. O Brian está perguntando aí como transformar um projeto comum e ordinário em uma ideia original e inovadora.
um potencial de alavancagem de recursos. Caramba, adorei a pergunta. Perfeito. A inovação, primeiro a gente tem que entender o conceito de inovação do dono do dinheiro. E cada um pode ter o seu conceito, vocês acreditem, cada um pode ter o seu conceito de inovação. Inovação pode apenas ser fazer diferente, fazer de uma metodologia diferente, uma aplicação diferente, o mesmo modelo, a mesma metodologia aplicada a um contexto diferente. Tudo isso é inovação. Então, dentro de todo esse universo da inovação, primeiro é saber o que o edital considera como inovação. E um processo ordinário, você tem que pensar de fora da caixa. Como eu digo, nós somos o povo mais criativo do mundo. Aplicar de uma maneira diferente o que a sua ideia já é inovação. Se ninguém aplicou dessa maneira, você já tem um contexto. Uma metodologia em uma área aplicada a outra já é inovação. E leiam muito a respeito. A gente está envolvido, lendo sempre, se inteirando do que as pessoas, do que o mundo está apresentando, e com palavrinhas-chave como Learn Machine, como Internet das Coisas, né, IoT, como conceitos novos, que muitas vezes eles são muito mais fáceis de implantar do que a gente pensa. Então, trazer um conceito novo desse, uma aprendizagem de máquina dentro de um processo, automatizar uma parte de um processo que normalmente é manual, tudo isso já pode ser considerado inovação. E se submetam, né, a grandes... Tem várias concorrências, vários concursos de inovação. Fiquem lendo, peguem ideias. Se vocês querem realmente participar de editais, leiam quais são os projetos que estão sendo aprovados, que você entrando nesse universo, você vai ter ideias incríveis para trazer essa inovação. Mais alguma coisa, Vinícius? Eu acho que a gente pode passar. Tá? A gente tinha, inclusive, parado no hotel de editais abertos, alguma coisa assim. Exatamente. Todo mundo foi. É que se consegue aí a oportunidade. Eu tenho certeza que você parou estrategicamente. Eu acho que Vinícius é do marketing. Vamos lá. Então, algumas oportunidades. Agora eu vou mostrar onde é que tem dinheiro ativo. Espero que vocês estejam conseguindo ver, não sei se... Porque eram muitas oportunidades, ainda a gente tinha que colocar 300, e eu trouxe, obviamente, quantas oportunidades? 11, né? 11 é meu número da sorte. Plataforma 11 para tudo quanto é lado. Então, as oportunidades que a gente trouxe. Tem essa oportunidade de assistência para projetos comunitários e segurança do ser humano. São 300 mil reais do Consulado do Japão para a gente desenvolver ações comunitárias. Eu preciso ter inovação aqui? Não. Eu preciso ter efetividade, mostrar case que eu sei fazer um desenvolvimento comunitário. Educação básica, saúde básica, assistência social, bem-estar, meio ambiente, olha quanta área. Ele é extremamente abrangente. Esse é um edital que é recorrente, que está sempre sendo incentivado, e são 300 mil reais. Então, é uma boa oportunidade para quem tem ideias mais sociais, terceiro setor, começar a trabalhar. Ainda tem o edital da Natura, que é negócios inovadores através de produtos viáveis. Então, através de consultoria e abertura de redes de parceiro, a Natura também incentiva. Se você tiver boas ideias de negócios inovadores, ela está incentivando. O outro edital incrível, que também ele está sempre aberto, é um edital de projetos para atender crianças que vivem em vulnerabilidade social. O valor, ele não tem valor fixo, então ele pode aceitar valores de todas as... você pode colocar projetos bem ousados, porque ele não tem limitação de valores. Esse é um projeto é um edital que está sempre ativo. Patrocínios e investimentos sociais, através do desenvolvimento social de comunidades, também com projetos culturais, sociais, esportivos, geração de futuro melhor, incentivo ao... Para um segundo, gente, que eu tenho que entregar um... Pronto, deu certo? Lá tem essas coisas, né? Em casa a gente está no escritório, mas tem uns gapzinhos, mas deu tudo certo. Então, um bate-papo aqui, é um espaço que a gente dá para interação, tá? Então,
Esse outro edital, que também trabalha, né, ele tem uma área específica desse edital que eu acho incrível, que são para incentivo de jovens no mercado de trabalho. Ele também tem uma área, toda na área de educação, que ele fomenta. Então, esse edital, às vezes, ele vai mudando as áreas de atuação, mas ele, anualmente, ele está aberto. E aqui outros editais, eu vou falar, né? Falar de alguns aqui. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês já saberem que esses editais estão abertos, ativos. Alguns são em reais, outros são valores em euro, em dólar, em libra esterlina, enfim, tem vários incentivos. Por vezes a gente tem missões conjuntas com alguns editais. A gente recentemente teve um edital do Canadá de inovação, que além do incentivo, a gente também tinha a oportunidade de uma imersão no universo canadense. Então, tem muita coisa, muita oferta. O que eu sugiro é que vocês estejam sempre de olho nas oportunidades. Elas estão aí. A Eleven costuma, para quem não me segue nas redes sociais, eu digo, né? Me sigam nas redes, porque a gente tem esse trabalho de estar sempre apresentando essas oportunidades, porque muitas vezes a submissão não acontece porque você não sabe nem que existe, nem que tem essa possibilidade. E para que a gente consiga trazer um edital desses, a grande dificuldade... Mila, quer segurar a dificuldade? Já foi, o pulo do gato. A grande dificuldade é o pulo do gato, é a escrita, que vocês já se submeteram por um processo simplificado. O Centelha trouxe um processo simplificado de escrita, que é uma apresentação de ideia e ainda não de projeto. E eu entendo que é um novo universo. A gente não tem a cultura, né, da escrita, mas esse é o pulo do gato. Quem sabe apresentar suas ideias, seus projetos, e tem projetos bacanas, tem projetos legais, não fica sem recurso. Então, eu não soube fazer como é que se diz? A expectativa ali, mas já trouxe o pulo do gato. Então, se estruturem para aprender a escrever as ideias de vocês em projetos. Oportunidades não vão faltar. Então, é isso. O mundo das startups, de uma maneira geral, e de quem vai tentar recursos de subvenção, ou mesmo de recursos de outro tipo de financiamento também, ele requer que a gente tenha esse traquejo, né? Então, assim, é preciso saber escrever, e isso depende do público que você está direcionando o capital que você quer, né, na tua empresa. Então, a gente tem que entender quais são os caminhos, e a conversa com pessoas mais experientes é um processo que é sempre muito importante. Acho que isso é... Bom, eu tenho algumas perguntas, Priscila, mas eu acho que eu estou vendo aí que, de repente, pode fechar e a gente faz as perguntas na sequência. Antes de fechar, o que eu queria dizer é que são 20 anos escrevendo projetos. O meu primeiro projeto, eu fui, né, apresentada à área, eu fazia muito projeto de digitação, meu amigo, sou antiga, né? Pelo amor de Deus, agora todo mundo vai descobrir minha idade aqui. Na época que se vendia digitação, R$1 a página. E eu sempre gostei muito, trabalhava no CPD, eita, agora mais antiga ainda, né? No Centro de Processamento de Dados da minha universidade, da Universidade Católica de Pelotas. E com essa pegada de estar sempre digitando, filha de professor, neta de professor, sobrinha de professor, meu amigo, todo mundo na família é professor, beijo, inclusive, para toda a minha família, todo mundo de parabéns hoje. Eu não adiantava que eu tinha que corrigir um português, tinha que uma concordância aqui e ali. E com esse trabalho, primeiro eu vendia só a digitação, depois eu dizia, digitação e correção da página, depois digitação, correção da página e estrutura do trabalho. Depois já estava vendendo os trabalhos, meu amigo, foi um caos. E aí comecei a aprender a escrever. Um dia era um trabalho de medicina, outro de direito, outro de ecologia, e assim foi. E nessa bagunça de escrever muito, de ler muito, um dia meu orientador diz assim, Priscila, quero conversar sério com você. Eu quero saber se você está vendendo trabalho para os seus colegas. E eu, não vou mentir pro meu orientador, né? Eu sei, professor, que eu trabalhava na pesquisa.
nos projetos de pesquisa da universidade, conhecida por todo mundo, trabalhava como laboratorista no CPD, então tinha que dizer a verdade para o orientador, né, que ele já sabia. Ele disse, pois agora você não vai mais fazer isso. Eu disse, olha, professor, tudo certo, não vou mais fazer, só vou, né, cumprir os contratos que eu já tenho, ele me achando maluca, e beleza. Ele disse, pois agora você vai escrever projetos. Eu vou fazer o quê, professor? Escrever projeto. Como é que é isso? É a mesma coisa que você está fazendo, escrever trabalho. Eu disse, tá bom, vou aprender, eu vou ganhar quanto com isso? Porque né, a história aqui, ele disse assim, não, projeto é uma área que dá dinheiro. Eu, sim, professor, mas eu vou ganhar quanto? Na época, era difícil pagar minha faculdade, era uma faculdade particular, ele disse, pois o teu semestre, no último semestre da faculdade, logo o semestre do TCC, que é o mais caro, né? Pois eu pago todo o teu semestre. Meu amigo, eu disse, pois agora que eu aprendo a escrever esse projeto, que imagina, eu tinha que vender muito trabalho para poder pagar uma mensalidade, imagina um período inteiro. Tava tudo certo. E aí ele me apresentou o primeiro edital da minha vida, que foi o primeiro edital da NASA no Brasil. E eu não falava inglês, eu não li inglês, e foi o primeiro edital da minha vida. Maravilhoso edital. Eu peguei aquele edital, traduzi palavra por palavra, e não entendi nada, né? Porque imagina a pessoa traduzir palavra por palavra, não dá. E tinha um número lá para ligar. Pois, eu na universidade, trabalhando no CPD se trabalha da meia-noite às 6 da manhã. Quando dava perto de 6 da manhã, eu ligava. E eu não falava inglês. E aí imagina a vontade de aprender, né? Vou pagar meu semestre inteiro, meu amigo, eu tinha que aprender a fazer aquele negócio bem feito. Aí eu ligava pro número que tinha no edital e começava, I don't speak English, I don't speak English. E ficava falando isso até alguém me dar algum comando. Quando alguém dizia, ok, aí eu disse, I need you, am I need... Imagina, é uma palhaçada, né? Mas eu sei que foi assim, e eu digo que é Deus na minha vida, ele brinca de xadrez, ele monta as pecinhas e resolve tudo. Um dia eu fazendo essa minha papagaiada, falando 3, 4 vezes a mesma frase em inglês, né, que eu não sabia falar, tinha que me virar. Alguém diz assim do outro lado, stop! Aí eu, ok. Tudo eu repetia muitas vezes para saber, para ter certeza que eles tinham entendido. E alguém começa a falar em português comigo. Quando essa pessoa começa a falar em português comigo, eu disse, meu Deus, como eu tô inteligente, eu tô entendendo inglês, porque, né, a pessoa, eu tô sempre falando com alguém em inglês, e aí daqui a pouco meu cérebro já tá entendendo todas as palavras, pronto. Na verdade, foi uma portuguesa que foi. Todo mundo já conhecia a minha história lá, de uma pessoa que ficava ligando na madrugada, né? E, como mal começava o dia, tinha eu lá ligando, apavorada para poder conversar com o povo. E ela me explicou o edital, me ajudou a ler o edital, traduziu tudo que eu queria escrever, porque eu escrevi em português, mandava para ela, ela traduziu para mim. E um dia eu chego na sala do meu orientador está pulando. E pulando, e grita, Priscila, pula! E eu disse, o que aconteceu? E eu continuei pulando. Vamos pular, né? Ele queria que eu pulasse, eu pulei. O que você fez? Eu disse, eu não fiz nada. E pulava, né, com ele e não sabia o que estava acontecendo. Ele, você aprovou o edital da NASA, eu não acredito, como é que você fez isso? Eu disse, não sei, professor. Foi Deus. Olha só que eu podia dizer, né? E quando eu me dei conta que ele ia pagar o meu último semestre, aí que eu pulei mais. Minha faculdade, graças a Deus, não tenho mais que trabalhar tanto. Foi. Então, assim, o meu start, a minha emoção, quando eu entrei na área de projetos, foi tão incrível que eu acredito que até hoje eu tenho essa mesma emoção de fazer um projeto que era incrível para a nossa universidade. Era a modernização, era o laboratório mais moderno que a gente tinha dentro da faculdade. Ia ser financiado, eu ia ter uma bolsa, a primeira bolsa da NASA no Brasil, e ainda ia ter minha faculdade paga, porque projetos davam dinheiro. Eu disse, calma aí. Eu fiz um trabalho da Zorra, tá certo, né? Professor, não existe edital em português, não? E ele, se existe, mas você vai ter que estudar inglês. Eu disse, não se preocupe, a partir de agora eu sou a melhor estudante de inglês, porque depois dessa tinha que fazer jus, né? E assim foi a minha vida na área de projetos. E o que eu tenho para dizer para vocês é,
Aprendam a área, ela é incrível, ela traz oportunidades, isso foi há 20 anos atrás, e eu digo para vocês que as mesmas, que eu acho que ainda tem mais oportunidades do que tinha lá atrás, e poucas pessoas trabalhando nessa parte, se aventurando. E durante 20 anos eu escrevi projeto para os outros, e Papai do Céu, de novo, né, lá no meu coração, ele fica dizendo, minha filha é assim, assado, ele me puxa a orelha, ele tem uma relação massa comigo, ele joga xadrez, arruma as peças, mas de vez em quando ele me dá uma rasteira que diz assim, se oriente aí, vamos fazer do jeito que eu tô mandando. Eu disse, tá bom, vou fazer. E com uma consultoria de projetos, escrevendo projetos para várias pessoas, instituições, já escrevi para o Parque Tecnológico, já escrevi para vários projetos para a universidade, enfim. Mas o meu coração estava me dizendo assim, olha a quantidade de oportunidades que tu tá vendo, que tu tá lendo, e tu não consegue submeter, no mínimo, se fosse um para cada oportunidade, eu não consigo. Eu tenho uma equipe incrível, maravilhosa, trouxe meu irmão, Fabrício Dora, que trabalha comigo, que me ajuda, que sonha comigo, tem José, que é outra pessoa incrível, que não é irmão de sangue, mas é irmão de coração. Novas pessoas estão sempre chegando na empresa e eu boto todo mundo para se apaixonar pela área, mas eles não conseguem atender todas as demandas. E aí chega, como eu digo, Papai do Céu jogando xadrez, chega uma nova pecinha, que é Caio, surge aqui e diz, Pri, vamos gravar um vídeo? Vamos fazer diferente? E aí o Papai do Céu olha na minha cabeça e diz assim, ei, você não tem que ficar ganhando dinheiro só fazendo o projeto. Porque você não tem braço para fazer. Está sobrando oportunidade, sobrando dinheiro. Nós estamos no estado que mais sobra dinheiro de recursos de subvenção. Você tem que fazer a diferença. E hoje eu dedico a minha vida a ensinar as pessoas que existe esse maravilhoso mundo da captação de recursos, que é possível a gente trabalhar com captação de recursos. E se vocês se aventuraram para captar para vocês, a gente também pode fazer projeto para captar para outras instituições, para outras pessoas. Então, conheçam esse mundo, se aventurem e aprendam, porque é uma área incrível. Vocês estão vendo o olhinho está sempre brilhando? É porque eu sou extremamente apaixonada por tudo isso que eu vim contar hoje para vocês. Eu vivo isso, minha realidade há muitos anos é essa. Eu vim para Paraíba por causa de uma captação e vivo ainda da captação de recursos. E agora ensinando pessoas a também se apaixonarem por esse mundo. Pronto, Vinícius, olha aí, meu último pulo do gato foi longo. Você que acha que é o último, viu? Ainda tem outros pulos aqui para responder. Tudo certo. O Corro Alencar, o vovô de Rafinha, está mandando os parabéns aí para Priscila, adorou a palestra, a interação, o Matias também, espetacular. Tânia Marisa está dizendo que está dando os parabéns. Minha mãe, gente, não tem nada melhor. Tânia, tua mãe? Minha mãe, coisa boa. Olha o que ela está colocando aí, ó. Tua empolgação é contagiante e convite à realização de sonhos. Está vendo aí, ó? Coisa boa. Mas é isso aí, tá? Não é só comentário de mãe, não. Realmente é contagiante. Nós temos algumas perguntas aqui a fazer para ti. Deixa eu só localizar aqui, só um minutinho. Deixa eu botar meu obrigada aqui, nem coloquei, eu era para ter colocado contato. Mas de vez em quando, é umas falhas assim que dá de vez em quando, mas não se preocupe que eu deixo todos os contatos da empresa, de tudo aqui para vocês depois. Está na tela, Priscila, está na tela, viu? O Eleven aí. Tá, eu esqueci de botar os contatos. @Priscila Dora, me sigam nas redes, essas coisas que a gente tem que falar, né? Senão minha equipe aqui depois me mata. Claro. Posso sair daqui, Vinícius, e ver vocês? Pode sair. Posso? Pode. Então, deixa eu voltar. O pessoal já está vendo, já está nos vendo só, tá? Ótimo, a tela está projetada só para comigo e com você. Show. Alisson Miranda está perguntando aqui, quando não se tem contrapartida financeira, como é que vai monetizar o projeto? Então, Alisson, né? Então, Alisson é o seguinte, você vai colocar, por exemplo, se você tem uma equipe massa, você vai colocar o valor do seu homem-hora lá, identificar quantas horas ele vai trabalhar para o projeto, e isso a gente traz esse valor, essa é uma das possibilidades. Se você desenvolver um software, ver o valuation da sua solução, traga também para dentro do projeto. Se você tem uma infraestrutura, por exemplo, alocação do seu espaço físico, então eu tenho uma sala com, sei lá, 10 máquinas, veja o valor, o custo disso, se você fosse locar. Aí você pode colocar isso como contrapartida também, como valor.
Equipamentos, então, eu tenho computador, impressora, enfim, toda a infraestrutura de internet, de iluminação, tudo isso você pode colocar como contrapartida. Tem, assim, um universo monstruoso, vai depender da área que você está atuando. Eu estou aqui meio que colocando o contexto tecnológico. E ao edital, de acordo com o que o edital estiver entendendo lá, Perfeito. Que cabe de contrapartida ou de custeio de capital. Perfeito. É uma coisa muito importante. A regra do edital é o seguinte: se o edital disser que não pode, você obviamente não pode. Se o edital não disser nada, pode. Tá certo? Então, essa é uma regra, é um outro, como bem disse Vinícius, outros pulos iam surgir. Então, esse é um outro pulo do gato. Se ele não disser nada, pode. Se ele disser que não pode, aí tá fora, não pode. A omissão do edital realmente é sempre uma oportunidade, né? Perfeito. O Jus Okita tem aqui uma pergunta: o edital é soberano ou o regimento da fonte financiadora é quem define o processo? Exatamente, o edital sempre é soberano, porém ele não pode estar acima da legislação, por isso que às vezes a gente tem situações que a gente pode impugnar um edital, porque ele não pode nunca ir contra a nossa legislação. Se ele seguir a legislação, aí enfim, né, aí tem que respeitá-lo, mas se não, a gente pode também impugnar, existem coisas que podem ser analisadas, existem empresas especializadas apenas em impugnação de edital. Obrigada, Sidney. Jus Okita. Não, Sidney mandou ali, parabéns, muito motivador. Agora eu estou enxergando. Eu estou com uma invasão aqui no território que está... Traga! Olha, meu Deus, que sorriso mais gostoso. Essa invasão é boa. O Jus Okita, ele está colocando outra questão aqui em relação aos editais de seleção com mais de uma fonte financiadora. Há regras que podem se apresentar contraditórias segundo cada fonte. Qual que é o parâmetro que deve ser seguido? Existe sempre... como é o nome dele? Desculpa. Jus Okita. Jus Okita. Está na telinha aqui, ó. A pergunta. Tá. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar é no bom senso. E você pode... Todos os editais, eles vêm com um e-mail de perguntas e respostas, para tirar dúvidas, às vezes um número, um telefone. Então, você pode entrar em contato. Lembra que eu disse, eu fiquei, imagina, né? Não façam essa papagaiada, como eu chamo, né? Como o Tia Pri faz, ficar ligando e não sabendo falar a língua. Mas é mais fácil você mandar um e-mail, porque hoje também a comunicação é diferente de 20 anos atrás. Mas você entra em contato com o pessoal do edital e se realmente tiver uma divergência muito grande, você pode submeter a sua questão ou também entrar com recurso dizendo para eles fazerem ajustes. Por isso que durante alguns editais a gente tem ou um aditivo ou uma correção do edital, porque isso pode acontecer. Todo mundo tem possibilidade de errar, né? Inclusive quem faz os editais. E aí a gente entra em contato, submete, e pode ser que ele faça um ajuste se realmente tiver uma divergência entre os patrocinadores, por exemplo. Eu não estou te ouvindo. Deu, agora foi. Agora vai ouvir, né? Privada não tem grana. Tem também, tem recurso de incentivo, subvenção. Maravilha. Submetam suas ideias, as oportunidades estão ativas e abertas. Os slides vão ficar com o pessoal da FAPESC, eles provavelmente vão divulgar no próprio, no próprio site. Então, só para que vocês saibam que todas aquelas oportunidades e dicas, mesmo que eu não tenha lido uma por uma, vocês podem saber que elas estarão disponíveis para vocês, tá? Priscila, eu estava pensando aqui, pelo menos no tempo que eu fiquei acompanhando as empresas que eram incubadas lá na ITCG, uma questão que eu sempre percebia é que muitas empresas elas acabam se modelando em função de editais. Então, acaba acontecendo isso, né? O edital ele é oportuno no sentido de privilegiar o direcionamento da minha empresa e eu acabo remodelando ela para que a gente possa estar apto a buscar esses editais. Queria que tu comentasse um pouco essa realidade das empresas que você acompanha. Perfeito. Então,
tem que ter muito cuidado, porque o planejamento estratégico do teu negócio, ele pode, claro, a qualquer momento mudar, mas que ele não mude apenas em função da oportunidade, e sim de uma ideia, de um ideal de toda a equipe da empresa que tem essa vontade de mudar, porque senão você vai estar sempre sendo puxado para um lado e para o outro, porque os editais, eles obviamente não vão ser sempre na mesma área, direcionados para a mesma coisa. Então, a captação de recursos é bacana, ela é uma área incrível, como eu digo, é um maravilhoso mundo da captação de recursos, mas cuidado para que esse recurso, ele não destrua a sua empresa, porque se você começar a mudar muito do foco da empresa, pode ser que daqui a pouco você não tenha mais norte, e a gente tem que saber para onde a gente quer ir, tem que ter sempre um direcionamento, e esses editais, eles estão ativos exatamente para te impulsionar, para direcionar, para fazer com que você tenha esse desenvolvimento econômico, esse pulo. E por que o governo quer dar esse recurso para você? Por que ele está me dando um recurso? Entenda que, como é que é o ditado? Não existe café com leite, não é assim? O ditado é esse, não é? Não tem almoço de graça também, né? Enfim. Como é que é? Almoço de graça? Que não existe almoço falar, de graça, não tem café com leite, né? Pronto. Por quê? Porque se o governo está te incentivando para você crescer, ou algum edital está incentivando para você crescer, ele tem uma outra, ele está com um pensamento, se você crescer, vai contratar mais gente, vai abrir mais estações de trabalho, vai pagar mais impostos, vai fazer girar a economia, vai movimentar toda uma área econômica, e isso traz ganho. Então, não, é só porque é só porque ele é bonzinho comigo. Não, é porque tem obviamente um objetivo por trás, e a gente tem que ter esses impulsionamentos para que a gente tenha desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então tem, obviamente, um olho por trás. Pronto, eu dou aqui, ele vai pagar mais lá na frente, porque ele vai aumentar a carga de impostos, ele vai aumentar as estações de trabalho, ele vai gerar mais renda, então todo mundo ganha. Eu queria aproveitar uma pausinha aqui para colocar um pouco da programação da FAPESC, né? A FAPESC tem realizado aí no canal do YouTube, quinzenalmente, nas terças-feiras, o programa Horizontes da Inovação, então, para que vocês possam ficar acompanhando. É um espaço, a FAPESC tem aproveitado as mídias sociais como um espaço de divulgação do que tem sido produzido em termos de ciência e tecnologia no Estado, né? Então, tem sempre sido um espaço muito oportuno. E a gente amplia um pouco esse processo, o que acontece basicamente com o webinar Centelha, né? Também divulgar que nas quartas-feiras, toda quarta-feira, nós temos o programa Ciência e Ação. Estou até com a programação aqui das próximas sessões, deixa eu só fazer uma copiazinha aqui, uma leitura. Então, nós temos no próximo dia 21, às 19h30, sobre plataforma Covid-19, relações entre saúde, território e proteção social em tempos de crise sanitária. Será com a professora Marinalva Souza, professora e coordenadora do programa de pós-graduação de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba, e Miguel Vieira Monteiro, tecnologista sênior aí do INPE. E para fechar o mês de outubro, nós temos ainda dentro do Ciência e Ação, nós temos no dia 28, um encontro sobre o ECOVID, assistência e infectologia. Paulo está conosco aí, acompanhando essa live de hoje. Paulo Barbosa, professor da UEPB, coordenador de projetos no NUDES. Paulo se envolve com o ecossistema e com negócios de maneira geral já há algum tempo. E Priscila Sá, infectologista do Hospital de Trauma de Campina Grande. Então, vão estar apresentando aí o que tem sido feito em termos de assistência em infectologia pelo canal eletrônico, né? É o ECOVID, de maneira geral. Bom, temos mais perguntas para a Priscila, aproveitar que ela está aqui. Chegou mais alguma coisa? Eu mandei aqui o nosso site, o nosso contato, se quiserem ajuda. Plataforma 11.com.br, né? O contato da Priscila, 839-9942-5182. Esses são os contatos da Priscila. É bom que vocês sigam a Priscila em redes sociais aí. Muito bem. Tá acompanhando também o que acontece, né? Nós temos também
Isso, nós temos um recado também da Semana de Ciência e Tecnologia. A Aurélia Acuna pede para divulgar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser realizada entre 20 e 23 de outubro, no horário das 14 às 18 horas. O evento será online. Terá o FPB aí como Centro de Tecnologia dando um certo suporte. A abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia terá como palestrante Gil Giardelli, um futurista de projeção internacional, vai estar trabalhando aí a ideia da economia e sociedade 5.0. Também o professor Ney Dantas, da UFPE, que vai estar trabalhando o tema de inteligência artificial na invenção da cidade. Então, a gente vai estar com essas palestras aí ocorrendo na Semana da Ciência e Tecnologia, que vai estar sendo realizada entre o dia 20 e 23 de outubro. Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Um beijo para a professora Aurélia, uma referência aqui na área de qualidade, na área, né, da Paraíba, maravilhosa, beijão. O evento é sempre maravilhoso, a Eleven sempre participa, já fiz algumas palestras, alguns cursos lá com ela, sempre, né, na área de captação de recursos. E agradecer esse carinho, quantas mensagens maravilhosas, muito obrigado, pessoal. Realmente eu vim aqui falar... Tá dizendo aí, viu, Priscila, que aprendeu com você de longa data aí. Ah, que coisa boa. O tempo aí, que capturou recurso para audiovisual, há 15 anos atrás. Eita, que coisa boa. Tem uma trajetória aí forte aí de captura de recursos, né? Muito bom. Que coisa boa. Pessoal, convido vocês a participarem dos próximos ciclos. O Centelha está incrível, convidando gente muito boa para fazer esse compartilhamento de conteúdo. Então, convido todos para participar dos próximos. Agradeço demais o carinho, agradeço minha equipe maravilhosa, está todo mundo aqui comigo. Não adianta que a gente sozinho a gente não faz chover, né? Então, eu tenho uma equipe incrível, maravilhosa. Muito obrigada para todos eles. E agradecer a você, Vinícius, essa conversa tão boa, esse bate-papo incrível. Obrigadão. Eu que agradeço, viu, Priscila? E convidar o pessoal para que no próximo dia 22, então, nas quintas-feiras, nós temos o nosso encontro aqui relacionado ao webinar do Centelha. No dia 22, a gente vai ter a presença do Bruno Teixeira, diretor financeiro aí da SPA Express Franchising, que vai trabalhar quais são as informações financeiras, quais informações financeiras são realmente importantes para iniciar o meu negócio. E aí, para terminar o mês de outubro, no dia 29, nós temos aí uma interação com a Ludmila Albuquerque, que é advogada e professora de Direito da UEPB, que vai trabalhar sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, o que é que muda a partir de agora, da LGPD, né, que tem sido bastante discutido. Então, é isso, Priscila, meu muito obrigado pela sua dedicação aí de tempo, tá? Acho que é sempre muito precioso te ouvir, empolgante te ouvir. Nosso agradecimento à equipe FAPESC aí, sem o suporte aí da nossa equipe, isso aqui não seria possível. A equipe de comunicação tem sido muito presente, tem trabalhado de forma intensa para tornar isso possível, essas interações possíveis. Então, em nome do governo estadual, em nome da FAPESC, nós agradecemos a todos que participaram dessa live, e acho que podemos finalizar se não tiver mais perguntas. Tchauzinho, pessoal. Acho que não tem. Beijo um abraço, Priscila, tudo de bom. Tá? Um abração, Vinícius. Um abração, gente. Obrigada. Tchauzinho, tchau. pessoal.